Hoje eu vou te ensinar a pintar hortênsias em tela, mas dessa vez vamos trabalhar a mão livre. Eu não vou utilizar o stencil, mas uma outra ferramenta vai ajudar muito. Conhece o pincel língua de gato da Condor? Ele tem um formato arredondado perfeito para definir as bordas das pétalas. Eu sou Mayumi Takushi, professora de pintura, e eu preparei um super passo a passo para você também pintar lindas hortênsias. Aqui eu tenho uma tela de 20 por 20, mas você também pode usar uma placa de MDF. Agora é só pintar de branco. Eu vou usar tinta acrílica, mas você pode usar também tinta PVA. Eu gosto de aplicar tinta com pincel e depois alisar com um rolinho de espuma. Seca bem e vamos começar o esboço. Com o médio envelhecedor Mahogany e usando o pincel chato de cerdas, eu vou aplicar com pinceladas curtas e cruzadas. Eu vou usar um pouco de água também para clarear essa cor. Vai ser uma mancha maior e uma mancha menor, que corresponde às nossas duas hortênsias. Com o pincel de ladinho, você pode fazer caules e as folhas. Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link com risco para você imprimir e depois riscar a sua tela. Agora vamos secar para esse esboço não sair do lugar. Ainda com a mesma cor, eu vou começar a esfumar o fundo. Eu estou escurecendo, isso vai formar uma sombra que vai ajudar a destacar a claridade das pétalas. Você vai trabalhar com movimentos em vários sentidos e vai tomar muito cuidado para não deixar as bordas marcadas. Elas precisam ficar suaves, sumindo aos poucos. Agora aproveita, se você não está inscrito no canal, se inscreve, segue a Condor, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com os amigos. Ah, não esquece de me seguir também, eu estou no Instagram, no YouTube e no Facebook. Voltando para as hortênsias, misture magenta, um pouquinho de branco, um pouquinho de água e um toque de azul. Agora você vai preencher essas hortênsias com essas manchas, com manchas, pinceladas curtas e cruzadas. Essa base não precisa ficar lisinha, aliás, não deve. Trabalhe pinceladas curtas, vai cruzando. E para a flor menor eu troquei o pincel, eu peguei um pincel chanfrado sintético. Ele ficou mais confortável de ser usado aí nessa outra flor. Pode aproveitar e dar mais algumas pinceladas na flor maior. Ainda com esse mesmo pincel, eu vou preencher as folhas com a mistura de verde musgo, mahogany e um pouco de branco para clarear. Eu vou preencher todas as folhas, vou fazer os caules também. Vamos lavar o pincel. Agora eu vou pegar magenta e um pouquinho de azul ultramar. Eu vou escurecer a parte inferior das flores. Essa sombrinha vai ajudar a destacar as pétalas claras. Vamos começar a clarear as hortênsias, começar a formar as pétalas. Então, depois de seco, pode passar uma camada bem fina de gel para matizar. Agora faz uma mistura de branco, magenta, um toque de azul. Cuidado, não pode deixar muito claro, é o suficiente, o tom o suficiente para ele aparecer, mas ele não pode se destacar muito. Nós vamos clarear essas hortênsias em camadas. O movimento é de fora para dentro, você coloca força no começo da pincelada e solta. Algumas pétalas você vai trabalhar uma linha curva
para formar, para dar essa impressão de que a flor ela está de lado. Aproveita, faz algumas pétalas também na borda dessa mancha. Nem todas as pétalas precisam formar uma florzinha inteira. Na hortênsia menor, o processo é o mesmo. Se você tiver um pincel menor, você pode utilizar, ele vai te ajudar. Vamos secar novamente para acrescentar mais luminosidade. Agora somente magenta e branco e um pouquinho de gel matizador para iluminar. Você vai trabalhar em cima das pétalas anteriores para reforçar a claridade, geralmente na ponta das pétalas. E para fazer cada pétala, você pode usar até 2 pinceladas, uma para cada lado, e ela vai acumular um pouco mais de tinta nos cantos, então vai ajudar a levantar a pétala. Esse tracinho de lado, ele é bem interessante porque deixa a florzinha com mais movimento. Esse pincel, ele é tão bom, ele fechadinho, você consegue fazer uma linha com ele. E a pincelada fica bem limpinha, as pétalas ficam bem limpas. Observa bem o movimento que eu faço e se você quiser praticar antes de fazer um trabalho definitivo na tela, vale muito a pena, vai te dar mais segurança. Na pétala menor, o processo é o mesmo. O cuidado que você precisa ter é de não exagerar muito na quantidade de branco, para não perder o formato, para não perder o contraste do claro e escuro, porque é isso que vai dar forma para as flores. Aí eu acabei exagerando no branco, mas você vai ver, depois ele vai ficar mais discreto. Clareei um pouquinho mais. Agora eu volto para acentuar mais luminosidade. Cuidado, não vai exagerar nessa etapa. Você vai trabalhar esse branquinho em algumas áreas. Você vai escolher as principais para valorizar mais o contorno, para deixar ela um pouco mais clara em relação às outras. Elas vão se destacar. Agora vamos fazer um pouco mais de sombra
na parte inferior, no fundo. Eu vou usar um pincel chanfrado, um pouco de gel. Então, o pincel chanfrado tá aí, pega um pouquinho do gel matizador, marrogane na ponta, dá uma ajeitadinha e você vai para a tela. E aí você pode formar folhas, você pode retocar o fundo para escurecer levemente, para melhorar a borda da flor. Eu também vou usar ele para reforçar o caule. Esse pincelzinho fechadinho, ele é maravilhoso, você faz linhas super finas com ele. E eu consigo fazer folhas também. Então, essa é uma folha maior. Para fazer aquelas folhas mais fininhas, puxa uma linha, agora aperta e solta, pronto. Você já tem uma folha fininha, estreita. Ela é ótima para fazer, para encher de folhagem, encher de volume. Então, o movimento é sempre esse. Agora eu vou misturar o verde com um pouquinho de dark chocolate e vou escurecer a nervura das folhas. Em alguns momentos eu faço o movimento de dentro para fora ou de fora para dentro também. Pode reforçar caule, pode também trabalhar nas outras folhas. O importante é não exagerar para você não perder a tinta de baixo. Esse liner, ele é fantástico para você trabalhar linhas, mas é importante usar ele sempre com água. Então, eu vou pegar branco, eu diluo o branco com água, e aí eu vou trabalhar na bordinha de algumas pétalas para destacar esse branquinho. Esse branco ajuda a levantar a pétala, a destacar a pétala em relação às outras. Você não precisa fazer isso em todas. Você vai trabalhar em algumas. Depois disso, você aproveita e já mistura um pouquinho de verde musgo com branco. Mistura bem e aí você trabalha no pontinho, no miolinho das flores. Vamos secar. E agora vamos trabalhar com stencil. Eu vou distribuir um pouco de escrita no último plano. Eu tô usando dark chocolate com branco. E pega a tinta, tira bem excesso no papel e aí trabalha com movimento circular, leve. Cuidado para não passar essa escrita por cima das hortênsias. Essa escrita serve para dar um movimento para o último plano. Eu vou aproveitar e fazer algumas borboletas também. Nas borboletas eu diminuí um pouco a quantidade de branco, ele tem um pouco mais de marrom. Agora eu peguei o língua de gato e vou dar um toque de luz nessas folhas, só verde e branco. E o língua de gato porque ele tem a ponta arredondada. Para assinar, eu vou usar o marrom, eu misturei um pouquinho de verde, bastante água, e aí você assina. Quadro finalizado, você pode usar o verniz da sua preferência para proteger a sua arte. Espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!